Hoje o nosso Café com Guerra é com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Olha, ele é o pai de Malu. E vou te dizer, gente, eu sou apaixonado por Malu. Malu é uma menina doce, meiga, educada, linda. É amiga da minha filha, né? Best friend da minha filha, de Bia. E Léo é aquele amigo que várias vezes a minha filha dorme na casa dele e várias vezes a filha dele dorme aqui na nossa casa. E Léo tem uma história incrível que eu tenho certeza que serve de inspiração para várias pessoas, por isso que ele está aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver o que a gente consegue tirar de proveitoso dessa conversa. Tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que, como você mesmo falou, podem servir de alguma forma para inspirar alguém, não sei. Eu não tenho dúvida. Léo, você é sertanejo de Serra Talhada? Não, eu sou baiano de nascimento. Sério? Pernambucano de coração e sergipano, porque eu gosto muito de Sergipe. Eu só acho que eu sou um pouquinho de cada coisa. Eu nasci em Paulo Afonso, porque a estrutura médica de Petrolândia era precária na época, né? Há muitos anos atrás. Uhum. E aí a estrutura melhor era Paulo Afonso, uma cidade vizinha, 65 quilômetros mais ou menos. E eu nasci lá e voltei para Petrolândia. Então minha infância e adolescência foi toda em Petrolândia. E aí por volta de 98, 97, 98, acho que 98 mais ou menos, existia um boato de que Serra Talhada ia ter faculdade de Direito. Isso em 98? Caramba, então essa história começou de 98. Mas antes, pergunta idiota minha, me perdoe. A barragem lá foi construída quando para haver aquele alagamento da cidade? Acho que foi mais ou menos 88, 89. Ou seja, você já foi morar diretamente na parte nova? Eu cheguei a morar na Velha ainda. Pronto, a minha pergunta idiota era essa. Morei na Petrolândia Velha. Idiota porque eu não sei dessas datas e nem me preparei para isso, que eu nem sabia dessa parte. Tu chegou a morar na Petrolândia Velha? Cheguei. Tu se recorda daquela igreja? Não, aquela igreja, ela ficava num distrito de Petrolândia chamado Barreiras. Uhum. Aquela igreja que a gente vê o teto. Que vê o teto, né? Ela não era na cidade de Petrolândia. Entendi. Ela era num distrito chamado Barreiras. E aí era enorme a igreja. Eu cheguei a ver pessoalmente. Poucas vezes, mas cheguei a ver. A igreja nunca foi concluída a construção. Por isso que até hoje ela ainda está em... Você vê que ela não foi finalizada. Não, ela não chegou a ser finalizada. Era uma igreja enorme, muito bonita. E tu tinha, então, o quê? Vamos imaginar, na década de 89, tu deveria ter uns 10, 15 anos. 10 anos, mais ou menos. Como era a sensação de saber que uma parte da cidade que tu chegou a ver foi toda inundada, hein? Eu acho que a gente não tinha muito essa noção. A gente viu, eu lembro de ter visto, no período em que a gente estava de mudança da Petrolândia Velha para Nova, eu lembro de ter presenciado vários prédios dentro da cidade destruídos já, derrubados. Sim. Porque era uma obra da Chesf. A maioria dos moradores de Petrolândia receberam indenização, receberam imóveis na Cidade Nova. Sim. E a empresa estava derrubando tudo. E eu cheguei a ver isso assim, mas não tinha muito essa noção de que seria inundada e a gente ia para uma cidade nova. Eu ia porque estava todo mundo indo e ali não fez tanta... Acho que para a cabeça da criança não fez tanta diferença. Assim. Entendi. Eu acho que era mais tocante para quem já tinha uma idade mais avançada. Que tinha essa percepção, Isso, né? que tinha essa percepção. Eu, como criança, não tinha muito essa noção. Entendi. De que aquilo estava sendo destruído e a gente estava realmente se deslocando para uma cidade nova. Entendi. Aí em 98, voltando, havia esse boato de Serra Talhada. Que ia abrir uma faculdade de Direito aqui. E meu pai, a família do meu pai é daqui e a da minha mãe é de lá. Por isso que a gente morava lá. E aí meu pai me mandou para cá. Antes disso cheguei a passar um período de 1 ano em Recife, estudei 10 meses lá, não completou nem 1 ano. Estudasse onde lá? Eu estudei numa escola
que acho que hoje não existe mais, ou se existe é em um bairro, só uma unidade, é o Colégio Atual. Poxa, eu estudei lá, pô. Que ficava ali na Domingos Ferreira, né? Eu estudei lá. Estudei lá a minha vida inteira. Pronto, estudei lá um ano, 90 por volta desse período, 97, 98. Acho que é 97. 98. Tu é de qual ano? Nascimento? 79. 79, não. Meu irmão é de 81. Então, 79. Talvez tu deva ter estudado com uma prima minha, Tatiana. Mas não se recorda um ano. Não vou me lembrar. Tu deve ter estudado com uma prima minha, Tatiana. Mas voltando. E aí, tu estudou um ano lá, não deu certo, voltou. E aí, tu veio morar aqui em Serra. Aí vim pra cá. Meu pai falou tu conseguiu... Mas 99 não tinha a FIS ainda, não tinha universidade. Existia só o boato. Existia um boato que talvez isso fosse acontecer aqui. Era o sonho de seu Lorena. Seu Lorena, que é o avô da minha esposa, ele tinha esse sonho, junto com outras pessoas. Não é um sonho, somente um sonho, né? Mas quando você coloca outras pessoas, consegue realizar. E daí veio o processo de criação da Unifis, mas eu acho que a Unifis, ela chegou em Serra Talhada, eu acho que em meados de 2003, 2004, 2002, não sei, por aí. Eu acho que foi um pouco depois, se eu não me engano, porque eu já estava cursando Geografia na FAFOPS. Sim. E aí, quando abriu... E tu sempre quis direito ou era o sonho do teu pai? Eu sempre tive vontade de estudar direito. Tanto que no mesmo período em que eu tive em Recife, eu prestei vestibular para direito na Federal. Eu já tinha prestado um ano antes na Associação Caruaruense de Ensino Superior, né, na ASES lá. ASES. Mas não consegui aprovação. Tentei na Federal, também não consegui. E em Recife tu não tentou Católica? Tentei Católica. Minha nota dava para entrar acho que na época dava para entrar em arquitetura. Eu olhei lá, dava para entrar em um monte de coisa. Menos direito. Não dava para entrar em direito. Entendi. E aí, na época, questões financeiras, meus pais não tiveram mais condições de me manter lá e eu tive que voltar. Claro. Sim. Olha, gente, que história incrível. E o homem dizendo, mas rapaz, quando eu falei com ele, Antônio, e o que eu vou trazer? Olha o tanto de coisa bacana que ele está trazendo para a gente conversar. E aí, quando eu vim para cá, eu vim para morar aqui e trabalhar na Caixa Econômica Federal, porque minha tia era funcionária da Caixa e conseguiu uma vaga para mim lá de temporário. Isso tu tinha o quê? 18 anos... 17, 19? Eu já, 98, 99 eu já tinha 20. Já estava com 20 anos? 20 anos, mais ou menos. Entendi. Aí começou a trabalhar na Caixa, gostou da área bancária? Foi. Aí, daqui a pouco a gente vai começar a entrar na parte dos concursos, dos fracassos antes dos sucessos. Né? Acontece, faz parte. E aí eu comecei aqui o curso de matemática, porque não tinha faculdade de Direito, e não estava abrindo, eu comecei o curso de matemática. No meio do curso, eu não lembro exatamente o porquê, mas aí eu desisti. Isso eu não vou mais fazer, parei. Tranquei a faculdade, deixei de lado. E comecei a trabalhar no banco. Mas isso eu já tinha sofrido um acidente, né? Sim, mas tu não disse que antes fazia geografia, ou era biologia? Geografia. Eu tranquei o curso de matemática. Uhum. E aí... Pelo mais ou menos o período foi quando a polícia chamou, alguma coisa assim, e eu fui assumir em Aracaju. Fui participar do curso de treinamento lá em Aracaju, tranquei a faculdade. Ou seja, desde cedo tu sempre teve a ideia de concurso público, de estudar e de seguir carreira pública. Na verdade, isso partiu muito dos meus pais, né? Porque acho que a gente, lá em casa, é fruto de uma época que se vivia muita crise econômica. Sim. Né? O salário que você recebia na década de 80, o salário que você recebia, no dia que você recebia, talvez no outro não desse mais para comprar as coisas necessárias para casa. Sim. Período de hiperinflação. Foi terrível. Dificuldade de emprego. E aí meu pai...
ele sempre foi uma pessoa que você precisa estudar para fazer um concurso. E ele viu o pessoal da Chess, tudo concursados, com uma vida financeira boa, então sempre ensinou isso para vocês. A preocupação dele, na verdade, Antônio, era que a gente não tivesse trabalhando para terceiros para sofrer humilhações, na cabeça dele, a ideia dele... Não está errado, não. Eu não quero que vocês sejam humilhados aqui, principalmente porque a gente morava numa cidade muito pequena. Claro. E a realidade de emprego lá era coisa de subemprego. Você recebia, qual era o nome do teu pai? Everardo. Ele já faleceu, né? Faleceu em 2019. E ele era o quê? Agricultor? Ele começou como agricultor, né? Quando foi ali por volta dos 18 anos, ele saiu de lá e foi fazer o concurso da Polícia Militar. Ele era policial também? Ele era policial também. Aí entrou na polícia... Lá de Aracaju? Não. De Sergipe, perdão. De Pernambuco. De Pernambuco. Ele era policial militar de Pernambuco. Eu fui o primeiro a sair para ir aventurar em outros estados aí. Entendi, em Sergipe. Ele foi policial militar e aí depois ele largou a polícia e foi trabalhar no Bandep. Então, a família tem esse chameguinho, né, de polícia e banco. Já vocês vão entender por quê. Aí ele trabalhou no Bandep e... Era gerente? Não. Não chegou a ser gerente? Não, acredito que não. Porque gerente era milionário naquela época, né? Gerente de banco, na década de 90, 80, 2000, eram as pessoas que tinham a melhor condição financeira da cidade, era o gerente de banco, né? E aí, durante aquele período de crise, ele acabou sendo demitido do Bandep. Entendi. E aí a gente começou a viver um período difícil financeiramente, de pouco dinheiro. Na verdade, a gente nunca chegou a passar necessidade. Sim. Mas a gente também nunca foi... Não foi folgado. Não, sempre foi apertado. Minha mãe, ela que fazia as roupas pra gente, fazia short, fazia camisa. Teve época na festa da padroeira, eu estar esperando ela terminar de pregar botão na camisa que ela tinha feito para poder ir para uma festa. E Pablo é mais novo que você? É mais novo do que eu. Pablo é o irmão dele, que foi meu aluno, cara, gente boa, incrível. Mais novo que uns 5 anos, 8, por aí, né? Quase 6. Quase 6. Quase 6 anos. Entendi. Acho que 5 anos e 8 meses, 9 meses, coisa assim. Sim, continua lá. Aí tu passou no concurso da polícia. Passei no concurso da polícia. Orgulho demais pro teu pai, né? Ficou feliz. Com certeza. Aí fui para Sergipe, fui para Aracaju, passei um tempo lá na academia de polícia fazendo treinamento, porque o Estado ele não chamou os aprovados de forma imediata. Não, ele pegou todos os aprovados e levou todo mundo para Aracaju e fez o curso de formação. E depois mandou todo mundo de volta e foi chamando aos poucos. E aí eu entrei, acho que depois do período da academia, eu entrei uns 2 anos depois. Cara, já na rabeirinha do concurso, né? E eu passei no meio, eram 400 vagas na época, eu acho. Eu passei ali no meio 200 e pouco, na metade, mas demoraram bastante a Tu gostava de ser policial? Cara, não era, acho que a questão da gente como filhos de pobre, não era muito gostar, era a questão da necessidade. Sim, claro. E meu pai dizia, sabe, filho de pobre não tem vocação, tem necessidade. Verdade. Faça o que aparecer, faça o que tiver que fazer. Então, a polícia não foi muito uma opção. Eu quero ser policial. Foi o que surgiu na época, como oportunidade de trabalho, e eu fui. Eu digo isso porque, como professor, a gente lida com vários alunos, e eu acho que eu digo sem medo de errar que da metade da turma que quer concurso público tem um sonho de ser policial. Né? Tem um desejo, tem aquele sentimento de mudar a sociedade, de combater a criminalidade, de contribuir para uma sociedade mais justa. É verdade. Não é? E aí, quando eu tomei posse lá, de Canindé de São Francisco, na época da posse, tinha um amigo meu daqui de Serra Talhada, numa cidade chamada Nossa Senhora da Glória, e tinha um outro em Canindé, onde eu tomei posse. E aí, como eu tinha mais
mais aproximação, ou porque ele tinha dito que a cidade era mais calma, eu fui, na época, na Secretaria de Segurança, conversar com o secretário e pedi para ser lotado em Nossa Senhora da Glória. Sei. Aí não aconteceu. Ele disse, não, fica em Canindé que é melhor, não sei o quê, e me mandou para Canindé. E aí eu fiquei lá, trabalhei pouco tempo. Na época, foi justamente a época que eu me acidentei, né, disparo acidental na coxa. Ou seja, tu não teve nenhum ano de polícia? Não completei nenhum ano de polícia antes do acidente. Aí me acidentei lá, em Canindé, e fui removido, na época do acidente, fui removido para Aracaju. Né, o pessoal amarrou, justamente, eu perdi a perna justamente por conta do garrote, né, que é a forma de amarração da perna para não deixar o sangue circular. Mas foi feito um garrote bem feito, né? Bem feito. Porque senão você poderia ter falecido, né? Sim. Inclusive, quando na transferência entre Canindé de São Francisco e Aracaju, a gente parou justamente nessa cidade chamada Nossa Senhora da Glória, entrou no hospital. Eu cheguei lá praticamente apagado. Já não lembrava... Quantos quilômetros, Léo? Para Aracaju, de Canindé para Aracaju, acho que dá mais ou menos uns 300 quilômetros. Caramba, e tu tava 300 quilômetros dentro de uma viatura. 200 e pouco, 300 quilômetros. Dentro de uma viatura. Dentro de uma ambulância. De uma ambulância com garrote e pau no louro na estrada. Quando a gente chegou lá, aí aplicaram um soro com plaquetas, aí deu uma reanimada. E aí a gente chegou no hospital geral lá de Aracaju, esqueci o nome, João Alves, se eu não me engano. Para minha sorte, tinha um médico, angiologista, especialista em artérias, né, em veias. E aí ele conseguiu fazer a cirurgia e fez o que ele chama de bypass, né, que é ele fez a religação reconectou a artéria, né? Tirou veias aqui da virilha, acho que até hoje eu tenho as cicatrizes bem chamativas. E ele fez a reconstrução da artéria. Ou seja, manteve a perna. Manteve a perna no primeiro momento. Só que aí, o que é que aconteceu? O pessoal que trabalhava comigo, se preocupando com a minha saúde, achou que seria mais interessante fazer a transferência do hospital João Alves, que era o hospital público, trazendo para Pernambuco, seria o Restauração. A Restauração. Aí conseguiram fazer essa transferência para o hospital da Polícia Militar. Ótimo. Aí fui para lá, só que aí o que é que aconteceu? O médico que me atendeu no João Alves não atendia no hospital da Polícia Militar. Mas a estrutura do hospital da Polícia Militar era melhor. Era melhor. E o médico que me atendeu no hospital da Polícia Militar não conseguiu, assim, não quis mexer na perna antes de entrar em contato com o primeiro médico. Entendi. E nesse período, nesse intervalo entre o contato dos médicos, a perna foi necrosando. Caramba. E aí quando o médico chegou, o que fez a primeira cirurgia, chegou para ver, já não tinha mais... Não tinha mais chance. Mais chance. Aí teve que... Puxa vida. Que amputar. Entendi. E... Cara, é negócio pesado, né, bicho? A gente se conhece há tanto tempo, eu não sabia desses detalhes. Não é? Tu se lembra por exemplo, desse momento da estrada? Eu lembro. E os policiais, eles têm uma irmandade muito grande, né, entre si. Sim. Não é? E o que é que tu sempre pensava lá na hora? Tinha algum policial na época que tu é grato pelo... Não, tem vários. Eu sou grato a quase todos os colegas com os quais eu trabalhei lá em Canindé. Porque eles salvaram a tua vida, né? O Henrique foi comigo, ele saiu de Canindé de São Francisco e foi comigo até Aracaju, dentro da ambulância, me acompanhou na viagem inteira, sou imensamente grato a ele. Tem contato ainda? Não, infelizmente, né? Eu não tenho mais contato com eles. Mas todo mundo que trabalhou lá, o Jean, o Joab, Gregório Júnior, que é daqui de Serra. Filho de Gregorinho? O irmão de Davi, o dentista. Davi Jorge, o irmão de Davi Jorge. Trabalhei com ele na polícia, sou muito grato. Era da tua época, do acidente? Às vezes a gente não tem a oportunidade de expressar, mas aproveitar, assim, queria agradecer assim, de coração por todo o apoio que ele me deu. O Gregório mora no meu coração, sabe? Sou grato, tenho uma gratidão enorme, um carinho enorme por ele.
E de lá eu voltei para... Rapidinho, qual conselho você pode dar para quem gosta de arma de fogo, quer manusear e assim, uma experiência trágica, né, que você teve, que somente com o avançar da idade, da nossa idade, é que a gente começa a adquirir sabedoria, a refletir e não ir apenas pelos impulsos do dia a dia, né? Na verdade, essa questão de conselho para quem quer ou não ter arma, eu acho que isso é bem particular de cada pessoa. Eu tô dizendo o seu. Né? Eu acho que assim, se você quer ter arma, se quer portar uma arma, treine, né? Tenha uma boa instrução, saiba dos riscos que você está correndo, e eu acho que o ideal, principalmente se tem filhos em casa, o ideal é não ter. Né? Porque por mais que você tenha cuidado, a gente vê aí inúmeros casos de acidentes que ocorrem com Sim. crianças, com o próprio casal, em discussão pelo fato de ter uma arma. Então, o conselho é não tenha. Se possível, não tenha. Mas se quiser ter, treine, se especialize e saiba dos riscos que é possuir uma arma dentro de casa. Sim, sim. Muito bom, Léo, muito bom. E aí, voltando lá nesse pulo lá pro hospital, tu estava totalmente consciente quando viu a manifestação de vontade pela amputação. Sim, sim. Né? Muitas dores, né, Léo, antes de amputar, pelo processo da necrose. Tem um negócio bem interessante, assim, no antes e depois da amputação. A perna, ela estava... Como ela inchou bastante, o médico teve que fazer 2 incisões longas na canela, né, que a gente chama na perna, no final da perna, e a carne estava exposta. Sim. Tá? E aquilo estava me dando febre, Caramba. Dores, e já estava... Minha mãe passou um tempo comigo no hospital, meu pai me acompanhou também, ficou lá comigo dentro do hospital muito tempo. Já estavam sentindo o mau cheiro, então assim, não tinha... Muito o que fazer. Não tinha opção. Entendi. Ou amputava. Claro. Ou vão-se os anéis, ficam os dedos. Claro, claro. E aí, o que eu achei interessante na época foi que eu saí com muita dor, muita febre, muita angústia, indo para a sala de cirurgia. Com a perna? Com a perna. Quando eu voltei para o quarto sem a perna, acho que foi um dos momentos mais tranquilos que eu tive na minha vida. Foi mesmo? Com a paz, sabe? Sem dor, sem febre, sabe? Como se eu precisasse realmente tirar aquilo ali. Você já realmente estava incômodo e o quê? Uma semana, 10 dias? Foi mais ou menos uma semana. De dores intensas? Entre o acidente e a amputação foi mais ou menos uma semana. E nesse período cada dia vai piorando. Claro. Como a perna estava infeccionada, o corpo já estava tentando combater com febre e... Claro, de todas as formas. Todas as formas. E estava um momento bem dolorido, assim, bem sofrido. Sim, imagino. Mas logo depois da amputação, acho que foi um dos momentos que a sensação de paz. Passou. Parou a dor. A dor era só o do corte. Ali, naquele momento que eu voltei pro quarto, que eu acordei pós-cirurgia, acho que foi um dos momentos mais tranquilos que eu tive nesse período, né? Interessante, Léo, escutar isso de ti, porque eu nunca não tive essa experiência, nem na minha família, nem com ninguém, mas há um processo de luto muito grande, né, das pessoas antes da amputação. Não é? E contigo foi uma libertação, assim, né, como a gente pode falar, né? Sim, naquele momento foi uma libertação. Naquele momento foi um dos momentos em que eu tive mais a sensação de paz, de espírito, de tranquilidade. Parecia que o quarto em que eu estava, o local onde eu estava um ambiente pesado, muita preocupação, muita dor, muito choro, E quando amputou, foi um ambiente de paz. Transformou-se completamente o ambiente que eu estava. Como foi o processo de reabilitação? Esse demorou um pouco mais. Acho que eu perdi a perna em meados de 2003. Eu só vim colocar a primeira prótese em 2005, 2006. Eu já estava trabalhando no Banco do Nordeste. Gente, eu pergunto isso porque esse cara é um danado. O que ele faz com essa muleta, muita gente com as 2 pernas não faz. Léo dança divinamente.
Nem tanto assim. Dança sim, principalmente quando tem São João da escola, que chama o casal pra vir aqui passar vergonha. Aí sempre vai a gente, né, Léo, passar vergonha, e Léo dança divinamente. Acho que eu danço melhor depois de ter cortado a perna, né? Porque com as duas eu não era esse dançarino todo, não. Léo, e aí, nesse processo, tu ainda continuou quanto tempo na polícia? Conta aí como foi. Cara, eu passei ainda, acho que eu passei por volta de 1 ano, mais ou menos. Um processo de reabilitação, fisioterapia. Exatamente, passei 1 ano afastado, né? Vinculado ao estado de Sergipe, mas afastado das atividades. E aí, na época, eu lembro que o pessoal falava assim, não, tenta se aposentar, né, tenta conseguir um benefício. Eu disse, não, eu não quero, eu quero voltar a trabalhar. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, 22, 23 anos de idade, e eu queria voltar a trabalhar. Só que eu estava meio traumatizado da polícia e não queria voltar. Quem é que não ficaria? Qualquer um. E eu não queria voltar para a polícia. Claro. Né? Acho que qualquer pessoa ficaria traumatizada. Nesse período, abri o concurso do Banco do Nordeste. E aí eu já tinha um pouco de experiência dos concursos anteriores. Que tu trabalhou na Caixa. E eu fiz concurso para a Caixa, fiz concurso para o Banco do Brasil. E nesse ano de 2003, 2004, abri um concurso para o Banco do Nordeste e eu estava internado no hospital. No período em que eu estava lá, eu não pude fazer. Caramba. Meu pai, inclusive, foi e fez essa prova. Só que esse concurso ele foi anulado. Caramba. E aí, na sequência, que eu estava já em Serra, eu disse, não, vou fazer. Era teu, irmão. Era teu. Era de Deus. Era de Deus para tu entrar. Então, todas as coisas, todos os lugares por onde eu passei, foi vontade de Deus. Sim, eu não tenho dúvida. Não foi outra coisa assim, porque... Eu não tenho dúvida. Ele é bom, não foi vontade de Deus. Eu não tenho dúvida. Deus queria que a coisa acontecesse. Eu não tenho dúvida que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não seja conhecido por Deus. Eu não tenho dúvida disso. E você, como um cara espirituoso que é, cristão, que a gente tanto conversa, eu não tenho dúvida disso. E aí... abri o concurso, eu fui fazer, né? E aí eu já fiz como PCD. Mas nessa época tu ainda estava na polícia. Estava na polícia. Tu ainda estava na polícia, de licença, se readaptando, estudando, buscando novas formas de se viver. Sim. E aí passou. Quando tu passou, acho que foi um alívio para ti. Assim, polícia, tchau. Foi. Eu não precisei nem voltar para lá. Voltei só para pedir exoneração, assinar a documentação de devolver a arma, tudo, farda e tal, né? Até a arma, acho que o Gregório já tinha entregue a ele muita coisa, ele já tinha devolvido lá, já tinha feito os termos de devolução e tudo. E eu voltei lá só para assinar o termo de exoneração e tomar posse no Banco do Nordeste, aqui em Serra Talhada. Isso foi em 2005. Então ela passou uns 10 anos, não foi, no Banco do Nordeste? Passei quase 12. Quase 12. Eu saí em dezembro de 2016. Em fevereiro eu completaria 12 anos de instituição. E Catiane, onde é que entra nessa história? O amor da minha vida, né? Eu sei. Ela... Foi na época do Banco do Nordeste, não foi? Foi um pouquinho antes, foi na época da polícia ainda. A gente se conheceu, eu ainda tinha as 2 pernas. Tem tanto tempo que eu ainda tinha 2 pernas. Gente, ó, Léo, não riam. Se você tá querendo rir aí, dizendo, meu Deus, eu vou pro inferno, Léo é esse cara gentil, é esse cara brincalhão, do bem, alto astral. Então quer dizer que ela ainda conheceu a tua perna direita? Conheceu minha perna direita ainda. E a gente começou a namorar em 2002. Eu me acidentei em 2003, mais ou menos. A gente tinha ela acompanhou tudo. Acompanhou tudo. E assim, é uma pessoa que você vê que ela é... Ela é incrível. Eu sou fã de Catiane. Assim, não tem uma palavra para falar, não, mas ela é uma pessoa de um espírito tão bom. Verdade. Né, que se você for analisar
a maioria se eu estivesse namorando com qualquer outra pessoa, ia cair fora. Existia uma chance de 90% cair fora. Da pessoa não me querer mais verdade. Por conta da perna. É verdade. E ela estava ali do meu lado, me dando força. É verdade. E ficou comigo, me acompanhou nos altos e baixos e vamos junto até eu sou pela eternidade. Eu sou fã dela, ela é incrível, gente. Catiane é uma excelente professora. Inclusive, vamos ver para você vir aqui, Catiane, sentar aqui para a gente falar da sua trajetória e da sua jornada como professora, que é uma das profissões mais importantes, né, que eu acho, da nossa vida. Que as duas grandes realizações dela, a primeira é ser mãe de Malu, né, que era um sonho assim, que ela sempre teve, e a segunda agora, que é mãe de outros aluninhos ali das turminhas de Ela nasceu para isso, nasceu para isso. Léo, e aí tu já fez o concurso do Banco do Nordeste como PCD, ficou lá, e aí 10 anos, por quê? Voltou aquele sentimento do curso de Direito, ele sempre esteve presente, de onde entra a Justiça Federal? Pronto, vamos lá. A Justiça Federal, ela entra no momento que eu estava passando por um estresse muito grande dentro do banco. A gente estava passando, na época, no banco, por uma reestruturação de ações de cobrança. O Banco do Nordeste passou muito tempo, emprestava o dinheiro e não tinha, aqui localmente, não tinha muito essa cultura de cobrar. E aí, com o passar dos anos, a aplicação de estratégias de compliance, de gestão bancária profissional, eles começaram a trabalhar mais essa questão de recuperação de crédito. E eu estava acumulando ali funções de gerente executivo do setor operacional, mais associada à recuperação de crédito. E eu estava passando por um período de muito estresse ali, muita correria, e eu chegava em casa bem carregado, bem pesado, e eu falei para a Catiane, só não tem condição de continuar aqui não, tenho que pegar o beco. Tenho que sair. E aí eu pedi para sair da função que eu ocupava na época. Eu passei acho que uns 6 meses afastado da função para estudar para esse concurso do TRF, que eu já tinha, às vezes a gente passava ali perto do TRE, né? Aí eu falava para a Catiane, vou trabalhar aqui. Eu errei, ela disse que eu errei o local por pouco, né? Pouca coisa assim, 20, 30 metros, por aí. Acho que mais, uns 50 metros, né, por aí. Ela disse, você errou o prédio por pouco. Mas a rua acertou. A rua acertei. E aí eu comecei a estudar para o concurso da Justiça Federal. O concurso abriu em 2012. E aí, quando saiu o edital, eu saí da função de gestor que eu ocupava e fui estudar. Eu passei 6 meses estudando, madrugada, à tarde, quando eu chegava. Então, às vezes, a minha jornada de trabalho no banco, ela não tinha um horário certo. A gente chegava de 8 horas da manhã e saía quando Deus desse bom tempo. Mas se desse problema, tinha que ficar lá até 8, 9, 10, 11. Eu já cheguei a sair do banco num dia de véspera do meu aniversário, cheguei a sair quase no dia do meu aniversário. Eu entrei de 8 horas da manhã, a gente estava fazendo uma implantação de um servidor novo, uma estrutura de tecnologia nova, e eu tinha que ficar lá acompanhando o rapaz. A gente saiu quase meia-noite. Caramba! E quando eu pedi para sair da função, aí meu horário reduziu para 6 horas diárias. Uma delícia. Aí eu estudava de manhã, acordava cedinho, estudava de manhã, ia trabalhar, voltava, estudava à noite e estudava um pouco de madrugada. E fazia esse ciclozinho de estudo. E a gente foi fazer a prova. Fui fazer a prova. E saiu, na época eu fiz para analista da área administrativa, que eu não tinha o curso de Direito, não tinha formação em Direito. Eu fiz para analista da área administrativa e fiz para técnico judiciário. Para analista, infelizmente, não deu certo. Para passei, sim, fiquei dentro dos classificados, mas não dentro das vagas. E para técnico, eu passei em 17º PCD. Só que a convocação de PCD ela obedece uma ordem, né? Na primeira convocação, o Estado chama 4 candidatos da lista geral e um PCD. Os 5 primeiros. Ou seja, demorou pra caramba pra chegar. Depois disso, vai chamando de 10 em 10. Chamam 9 e o 10º é um PCD. 9 e o 10º é um PCD. Caramba. E para você ver novamente que Deus estava no comando ali,
da minha vida, eu acho que saíram da lista do PCD, acho que saíram uns 3 ou 4 candidatos, porque passaram em outro concurso, assumiram em outros órgãos e foi sobrando a vaga. E eu fui chamado em 2016. Foi o último a ser chamado. Não fui o último, ainda chamaram mais... Chamaram mais alguns. Chamaram mais um PCD, 1 ou 2 PCDs. Então eu entraria ainda, mesmo que... Não, mas o chamado de Deus é assim. E olha, gente, trabalho em banco não é fácil. Não é fácil, inclusive, se a gente for analisar, o próprio decreto 3048 traz que o burnout, ou a síndrome do esgotamento, é uma das sequelas, é uma doença adquirida pelo ambiente bancário. Então, se você que é bancário e está sofrendo com esgotamento, ansiedade, estresse, engordando, ou seja, tendo todos esses conflitos internos e externos decorrentes da ansiedade, saiba que existe uma solução. Saiba que você pode ter direito a um auxílio acidente, ou um benefício por incapacidade, para que você possa se reconectar com sua própria essência e não vir a chegar no pior por conta desse seu trabalho. Ou, por que não, seguir o exemplo de Léo, que foi um guerreiro, não é fácil, de fazer essa mudança, né, de profissão, migrar essa atividade profissional. Qual conselho você dá, Léo, para quem está nos assistindo e é bancário e está vivendo isso que você já viveu? Assim, nas conversas que a gente tinha, na minha cabeça é sempre, Antônio, se você está incomodado, se movimente. Eu penso assim, os incomodados que se retiram. Essa é a grande frase da minha mente. Se você está incomodado por algo, você não tem como mudar o sistema. Então você sai. Na minha cabeça foi sempre assim. Se eu estou incomodado, na época da polícia, eu estava incomodado que eu não queria voltar para a polícia. Então eu tentei uma forma de sair. Quando eu vim para a justiça, eu estava incomodado com o banco. Então o incômodo me fez caminhar. O fato de eu estar incomodado com aquilo ali foi que me fez sair. Então o conselho que eu dou ou tente se adaptar à realidade que existe, dá uma freada em algumas coisas, relaxa no fim de semana, esquece um pouco do trabalho, ou se movimenta e sai, que eu acho que esse é o mais válido, né? O conselho mais válido é tentar se movimentar. Se o ambiente do banco fosse mais leve, tu teria ficado lá? Veja, esse é um ponto importante, porque meus planos já não eram mais vir para a justiça. Porque eu saí da agência aqui, o trabalho em agência é sempre muito mais sufocante do que nos outros ambientes do banco. E eu consegui sair de agência para ir trabalhar na gerência de microfinança rural em Recife. Então eu já estava num ambiente mais tranquilo. Eu estava trabalhando na superintendência. Ou seja, tu já estava estudando naquela época lá. Eu estudei para esse concurso de 2012, né? Claro. Mas como estava demorando muito a chamar, a questão do movimentar-se, né? Estava demorando muito a chamar e o banco ele tinha meio que concursos internos, processos seletivos internos para as funções que iam vagando. Aí abriu essa mesma vaga de gerente de negócios, abriu em João Pessoa. Eu me inscrevi e não fui selecionado. Fiquei entre os dois ali, mas o gerente de lá da época optou por não me levar. E abriu novamente em Recife. E aí eu participei de novo da concorrência e ganhei. Aí fui levar a situação para Catiane. É isso aqui. A gente Porque vocês moravam aqui em Serra, isso. A família de Catiane, uma cidade aqui próxima. E na época que isso aconteceu, foi a época que a gente descobriu que ela estava grávida de Malu. E aí eu já estava com aprovação lá no processo seletivo interno e eu falei para ela, se você quiser, a gente fica, não tem problema nenhum. Mas ela, que é extraordinária, né? Ela olhou e disse, não, para onde você for, eu vou. Olha aí, gente, que exemplo. E ela foi, arrumou as coisas e acho que ela estava grávida, devia estar grávida uns 3, 4 meses assim
Maluzinha. No começo da gravidez. Mas nem passou muito tempo lá. A gente chegou a passar quase 2 anos. Sim. A gente chegou lá em 2015. Malu deve ter nascido em 2015. Chegou no comecinho de 2015 e saiu no finalzinho de 2016. Foi quando a justiça chamou e a gente sentou, fez aquela planilha de gastos, isso aqui vai... Porque na época, como eu estava ocupando uma função de gestão, o salário era bom. Né? Então, mas a vida em Recife não é fácil, custo de vida alto. Isso tudo a gente levou em consideração. E a gente sentou, aí foi tomar um vinho, aí botou as anotações no caderninho lá e disse aí, ó, vai perder isso aqui. Eu vou perder salarialmente, financeiramente a gente vai perder essa faixa aqui. Mas vale a pena porque a gente estava voltando para trazer Malu para perto dos avós. Sim. Né? Voltar para cá com custo de vida menor. Mais baixo, qualidade de vida do interior. Qualidade de vida, menos estresse no trabalho. Total. Né? E aí a gente optou, vamos voltar. Aí fechou as contas lá em Recife, botou tudo num caminhão e trouxe de volta. Cabra macho. Léo, uma pergunta, tu já averbou o teu tempo no regime geral pro próprio? Já averbei. Olha aí, você que é servidor e passou uma jornada antes no regime próprio ou no regime geral, no caso de Léo, né, que trabalhou um tempo aí como carteira assinada e depois como servidor público, lembra-se de averbar esse tempo, não vai perder não, porque senão tu vai se aposentar com mais tempo, com mais idade, enfim, e vai perder 10 anos, 12, 13, 15 anos de contribuição. Não dá, né, Léo? Não, dá não. E aí tu já veio, quando tu foi lotado na Justiça Federal, tu escolheu Serra Talhada, claro? Foi, e novamente a gente... Deus. Novamente Deus. Isso a gente chama, eu costumo dizer que não é coincidência, é Jesuscidência. Eu falo em casa que é muita coincidência para ser só coincidência. Porque quando uma coisa é coincidência, beleza, mas quando tudo dá certo, é Deus, velho. É Deus. E aí foi o seguinte, a gente tinha, na época foram chamados 3 servidores. No mês em que eu fui convocado, foram 3 servidores, eu e mais 2. Aí tinha um que estava numa colocação melhor do que a minha, acho que eu deveria ser o segundo a escolher a cidade e a moça seria a terceira. Aí ela entrou em contato comigo e me perguntou, disse, olha, a minha opção é Serra Talhada e segundo Salgueiro, porque a gente já tinha combinado que se fosse para Oricuri a gente não ia, nada contra Oricuri, mas era uma opção que a gente tinha de não ir, eu permaneceria no banco. Para minha sorte, um colega que hoje está em Serra Talhada fez a escolha dele primeiro para Oricuri, deixando vaga a opção de Serra Talhada. Porque ele mora na região do Juazeiro, no Crato. Para ele seria mais vantajoso ficar por aquela região. E ele foi para Oricuri, optou por Oricuri e sobrou Serra Talhada para eu escolher. Bacana. E aí a gente voltou para casa certinho, sem dificuldade nenhuma. Qual conselho você dá? Olha para aquela câmera e diz assim, para você que quer estudar para concurso, faz isso, isso e isso. Qual conselho você dá para a pessoa que está nessa crise de identidade? E você já passou, né, por essa jornada, muitas reprovações, claro, faz parte, mas para que a gente seja aprovado, às vezes é necessário reprovar. Sim. E uma experiência aí de 3 concursos, né, nomeados. Sim. Cara, o conselho é paciência, não desista na primeira derrota, né, continue insistindo. Desculpa. Nada? Continue insistindo. Isso é válido até para dentro de casa mesmo, para Catiane. Ela voltou a estudar, ela fez ela é graduada em administração, fez uma outra graduação em pedagogia, né, para poder dar as aulas, e começou a estudar para concurso. Ela teve uma primeira reprovação em Afogados da Engazeira, teve outra reprovação em Princesa Isabel. Quando veio de Flores, ela passou em segundo lugar. Caramba. A questão é de não desistir. A questão é a persistência,
você continuar tentando e não cair, não desistir na primeira queda. Porque quando você está numa batalha assim, certamente você vai cair em alguns momentos, Claro. mas é importante você levantar e continuar a jornada. Dicas de estudo. Estudo em blocos, todo dia uma disciplina, finaliza uma disciplina para ir para outra, questões, lei Vamos seca. lá. Eu não sou o maior exemplo de técnicas de estudo. Não, mas o seu método deu certo. Deu. E não existe um método perfeito. Não, O meu método era, eu pego o edital e vou marcando os pontos que eu estudei, ponto a ponto que eu estudei. Os pontos mais importantes eu vou marcando, estudando, vou marcando, vou grifando, se eu já vi, e treinando, fazendo questões, exercitando. Naquela época não tinha que concurso, não tinha tec concurso. Não tinha não. Não é facinho feito hoje não, né? E hoje também não é fácil não. Olha, tirando onda, gente, por favor, tô brincando, viu? Mas acho que na época que eu comecei era mais difícil, a gente tinha o acesso que a gente tinha aqui. PCI Concursos, era no site PCI Concursos, baixava as provas. Mas eu sou mais antigo, Antônio, eu sou do tempo das apostilas do Solução. NUSE, que vinham pra cá, era só apostila. Saiu o concurso, tinha alguém vendendo apostila no esquina ali da Rua 15, você comprava a apostila para estudar o que estava ali. Mas deixa eu te dizer, eu me formei em 2009. 2007, eu comprei uma apostila do NUSE, da Polícia Rodoviária Federal. Né, meu amigo, eu li aquela apostila de cabo a rabo, de frente a trás, tudo. E, bicho, eu não passei por uma, foi 2 questões. Essas apostilas são boas. São boas. Sei lá, 2 questões eu acho que eu não passei. E, assim, não passei, digo, não foi corrigida a redação, não segui para as demais fases do concurso. Né? Então, e assim, eu prestei outras provas de concurso e hoje eu olho para trás assim e disse, cara, Deus não queria que eu passasse em concurso, porque das vezes que eu fiz, nas primeiras, claro, né, a reprovação foi muito longe, mas depois eu bati na trave, sabe, algumas vezes. E hoje eu vejo como eu sou realizado na advocacia. Claro, são realidades distintas de um concurso público, a questão da segurança financeira, a questão da atividade como um todo, mas a advocacia me encanta, cara. Eu acho que eu seria triste se não fosse advogado. Se não fosse advogado. Eu acredito que sim. Eu acho que como acontece, como você está falando agora, esse ponto de estar na advocacia, estar numa coisa que você gosta, eu trago novamente o exemplo da minha esposa. Porque ela bateu na trave em vários outros concursos que não eram para a sala de aula. Mas aí chegou um ponto da vida dela que ela disse, é isso aqui que eu quero. Ela sempre teve esse sonho, desde que a gente se conheceu, que ela sempre falou que tinha um sonho de ser professora. E foi batendo na trave até que chegou um ponto que ela disse, eu vou fazer o que eu quero fazer. E deu certo. E ela tá super feliz. Tá super feliz. Super feliz. Léo, e aí tu entrou na Justiça Federal, começou a fazer direito. Foi. Quase ia ser meu aluno, mas aí fugiu. Fugi não, terminei, graças a Deus. Né? Fugiu de faculdade para não ser meu aluno. Aí eu entrei na faculdade que ele estava, mas ainda não consegui dar aula na última disciplina, não foi? Foi. Por um semestre eu ainda não fui teu professor. Foi. Eu fugi aqui na FIS, né? Acho que você pegava a turma aqui a partir do 3º período? Era a partir do 4º. Do 4º período. Aí que eu parei no 1º. Foi. Fiz um período aqui e chegou a pandemia. Mas a gente já se conversava nos corredores, porque tu ficava muito junto de Michel, né? Era Michel? Não, era quem que tu ficava junto? Michel, não, tem o Michel que passou agora na Justiça Federal, aluno, não sei. Não, Michel que é da Justiça do TJ. Sim. Você andava muito com o Michel. Sim, lembrei dele, não é verdade. Você andava muito com o Michel. É verdade, sim. Né, que eu lembro que quando eu fui dar aula para Michel, eu disse, cadê Léo? Eu disse, Léo abandonou, brincadeira. Léo, e no processo de reabilitação, voltando um pouquinho, lá para a questão da perna. Sim. Eu lembro que, quando eu te conheci, tu usava uma prótese. Sim.
eu usei prótese de 2005 a 2018. Cara, 2005 a 2018 são 13 anos. Eu usei prótese durante todo esse período. Acho que a experiência que é bem negativa para mim foi justamente em 2018, num dia de trabalho da eleição. Eu estava trabalhando lá como chefe de prédio lá. E no final do dia, quando eu cheguei em casa, que eu tirei a prótese, minha perna estava toda queimada. Essa bolhas enormes mesmo, não é? E a dor? E a dor. E aí estava muito machucado. Tá? Eu disse, esse foi o último dia que eu coloquei, não vou mais usar. Tirou e nunca mais usou. 2018 eu parei de usar e não coloquei mais. Assim, a prótese é excelente, sabe? É muito bom, facilita muito a vida. Só que estava me machucando. Eu sou uma pessoa que transpiro muito. Quando eu estava caminhando com a prótese, estava sempre juntando muito suor e o atrito na perna. E o suor é ácido, né? Você vê que óculos, você não usa óculos, mas de vez em quando você usar um óculos de metal, com o tempo essa parte de dentro fica toda escarracada, não sei nem como é o nome que fica, por conta da acidez, né? Oxidada, por conta da acidez, né, do suor. Aí, desse dia em diante, eu parei de usar. Assim, em alguns momentos eu sinto falta, prejudica minha coluna, a ausência da outra prótese, da outra perna. Você tem que compensar o peso jogando para um lado para o outro. Mas me deu também uma liberdade, assim, por eu não estar mais usando uma coisa que me machucava tanto, né? E o processo para tirar a prótese e entrar na muleta? Sofreu um bocado, né? Não, Antônio, assim, porque eu sempre usei muleta. Os dois, sempre usei os dois. Eu usava prótese fora de casa e muleta dentro de casa, porque eu não usava prótese dentro de casa. Sim, já porque incomodava. Eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era tirar, deixava lá encostada na parede e pegava a muleta e ia fazer minhas coisas dentro de casa de muletas. E, assim, pra me acostumar com elas foi tranquilo. Não teve nenhum estresse a mais, não. Só tem realmente essa questão que eu acho que às vezes eu posso sobrecarregar mais as pessoas que estão próximas a mim, Malu, Catiane, pedindo para fazer uma coisa ou outra que talvez eu não possa fazer para pegar. Isso às vezes mas isso é bobagem. Mas é pouca coisa, graças a Deus é pouca coisa. Olha aí, gente, que história de vida, hein? Que história de vida. E você que muitas vezes tem um problema tão pequeno, você ou eu, né? E a gente se vitimiza, a gente se inferioriza. Olha que exemplo de vida aqui desse meu irmão. Léo, planos para o futuro, se puder falar, né? Não, o futuro a Deus pertence. Eu achei que a gente conversou sábado no shopping, né? Foi, a gente almoçamos juntos sábado. Eu tava falando... Acho que quase todo final de semana a gente se vê, desculpa, né? Eu tava falando para você, assim, porque quando eu saí do banco, eu já não tinha planos de sair. Eu tô na justiça, vou fazer esse ano, no final do ano, eu completo 10 anos. Mas 10 anos? 10 anos. E eu não sei se eu vou continuar ou não. Né? Concluí agora a graduação em Direito. E eu não sei, o futuro a Deus pertence. Mas uma coisa é certa. Quando se aposentar, vem trabalhar aqui comigo, né? Com certeza. Olha aí, gente. Léo, o que é que a gente pode conversar mais? Eu já esgotei, assim, na minha mente, perguntas, conversas. Como é que tá o tempo aí, produção? 53 minutos, quase uma hora. O que é que a gente pode falar mais? Do que você quiser. Vida espiritual. Sim. Temos. A gente tem procurado cada vez mais aprofundar. Assim, você é evangélico. Sim. Né? Eu sou católico e eu acho que a busca por Deus, ela transcende muito a religião. Tenho certeza absoluta disso. Até dentro da mesma religião você vai ter visões diferentes sobre Deus. Eu acho que esse contato com a espiritualidade... Mas o nosso Deus é o mesmo. É o mesmo. A espiritualidade, você ser grato pelas coisas que você recebe. A gente procura
servir bastante, ajudar sempre que pode, sempre que é chamado. Vocês são bem atuantes, né, no encontro de jovens. Sim. Explica Sim. para quem está nos assistindo que não conhece, que é católico e quer participar mais, mas não sabe, tem vergonha. Porque acontece muito, né, da pessoa ficar lá por trás, envergonhada. Assim, a igreja católica tem vários movimentos que cabem muitas pessoas, né? Cabem nas pastorais que auxiliam, pastoral do batismo, pastoral do dízimo, pastoral da família, pastoral do idoso, e movimentos de oração, como o terço das crianças, se eu não me engano, mães que oram pelos filhos, o terço dos homens, e tem os encontros, né? Os encontros de casal, encontro de casais com Cristo e encontro de jovem, que eu aconselho para quem é católico que participe. Sim. Que é muito bom. Quando eu fiz com Catiane, tinha alguns momentos que a gente não pode falar, mas claro. Tinha alguns momentos que... Quando você fez o encontro de jovens ou de casal? De casal. Tinha alguns momentos que a gente se conectava mais. Sim. Né? Acho que depois do encontro a gente evoluiu bastante como casal. Eu acho super válido, super importante. Você tá dentro ali da religião. E meu pai falava assim, na pior das hipóteses, você manter um filho dentro de uma religião vai dar a ele a noção do certo e do errado. Você vai estar encaminhando ele para uma boa rota, um bom caminho. Concordo. A própria palavra de Deus diz, eu não me recordo qual é o livro, que ensina, acho que deve ser Provérbios, ensina o filho no caminho que deve andar e quando crescer ele não vai se desviar dele. É muito importante, pelo menos a minha percepção, ter uma educação cristã para os filhos. Sim. E a gente tem tentado passar isso para Malu, né? Leva sempre a missa, agora ela está fazendo a catequese para fazer a primeira comunhão. Que coisa boa. Né? Para participar, para ela viver essa vida em Cristo, viver a vida em Deus. É muito importante. Gente, esse é o nosso Café com Guerra. Léo, traz uma palavra final de agradecimento, de encorajamento, de motivação. O que vier do seu coração. Cara, acho que eu não sou muito bom nisso, não. Eu queria agradecer assim, pelo convite, como eu falei para você. Eu não sei muito no que eu poderia agregar. Agregou aqui, muito. Pode ter certeza. Não sei se o que eu falei vai tocar alguém de alguma forma, positivamente, eu espero. E o conselho que eu deixo para quem está estudando, não desista. Para quem está passando por um problema de saúde, tenha fé, tenha esperança, vai passar, as coisas passam, tudo passa. E eu acho que só agradecer a você pelo convite. Eu que agradeço, foi muito bom, foi um prazer. Você é um irmão em Cristo que nós temos. Amém. E que bom que as nossas filhas são amigas, né? Que a gente sempre está juntos. Esse é o nosso Café com Guerra. Tamo junto, se liga aqui, nesse exemplo de inspiração. Bora pra cima, se movimentar. Com Deus no comando, tudo dá certo. Valeu. Amém.